Boa tarde, pessoal. Ontem eu fiz uma enquete lá nos stories perguntando qual assunto vocês preferiam que eu trouxessem hoje no IGTV. E a enquete era se vocês preferiam bariátrica ou neuro-BC. E a maioria votou em neuro-BC e como funcionava o meu tratamento. O que é a neuro-BC? A neuro-BC ela é uma doença rara, crônica e autoimune. Ela é uma doença que inflama os vasos sanguíneos, por isso que ela acomete todo o nosso corpo. Acomete o sistema digestório, acomete o sistema respiratório, acomete a visão, acomete o sistema neurológico, acomete diversas partes dos nossos corpos de diferentes formas. Né? Da mesma forma que ela pode dar uma hemorragia, ela pode dar uma trombose, ela pode dar uma embolia, ela pode dar um aneurisma, ela pode dar dores articulares, inflamações em diversas partes do corpo. Porque o que acontece quando inflama os nossos vasos? As paredes dos nossos vasos, elas incham dentro, né? E então a circulação de sangue, ela fica menor dentro desse vaso sanguíneo. Por isso que podem surgir diversos sintomas. Né? No meu caso, eu comecei com a neurite óptica quando eu tinha 9 para 10 anos. Eu comecei com a neurite óptica e na época ninguém sabia a causa, deram por causa desconhecida. Né? E de lá para cá eu tive vários sintomas, né? Eram dores de cabeça que não desapareciam, várias enxaquecas, era dores articulares, tive bastante queda de cabelo, né? Que eles dão o nome de alopécia. Tive sangramentos, mãos ficando roxeadas, minha mão ficava muito roxeada, meus dedos principalmente ficavam roxeadas sem motivo algum, né? Senti a visão, né, que inflamou, né? Então, hoje o meu lado direito, eu perdi a visão do lado direito e eu só enxergo vultos, luzes e o lado direito não, desculpe, o lado esquerdo. Eu perdi o lado esquerdo da visão, né? E do lado esquerdo eu só enxergo luzes, vultos e a conta dedos de 1 metro. Então eles consideram como cegueira, o oftalmologista. Né, considera como cegueira do lado esquerdo e do lado direito eu enxergo pouco também. Então, por conta das diversas inflamações que eu tive no decorrer desse tempo. Quando a doença foi diagnosticada, eu comecei meu tratamento com a dose alta de corticoide, fiz doses altas de corticoide. Comecei o tratamento também com imunossupressor, né, que é para imunossuprimir, para fazer, como a doença é autoimune, né, o sistema imunológico, ele acaba atacando certas células do nosso corpo que não é para ele atacar, né, ele começa a atacar, então a gente tem que fazer o contrário, tem que tirar o sistema imunológico dessa atividade, então tem que imunossuprimir ele, né, como se desligasse ele por um tempo, para que ele parasse de atacar esses tecidos, né, esses órgãos, que ele reconhece como inimigo e que não é inimigo. Então, eu tomei imunossupressor, comecei com corticoide, com imunossupressor e com outros remédios, como para as articulações, comecei com remédios também para as dores, que na época não eram tantos, mas eu comecei já a fazer uso de tentativas, né, de uso, porque por ser uma doença nova e pouca gente ter, então não tem um tratamento específico. É esse o tratamento para essa doença. Não tem ainda tratamento específico para a doença. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão testando para ver qual que você se adapta e qual que a doença entre em remissão, né? Sai da atividade, porque para eles não existe cura. Né? A gente sabe que para Deus não é impossível, mas para a medicina é uma doença que não tem cura. A gente apenas vai viver com ela, só que eles tentam fazer com que ela entre em remissão, saia de atividade.
né? E eu não tive sucesso com imunossupressor, então eu passei pro quimioterápico, que foi a ciclofosfamida. Com a ciclofosfamida, eu tive que parar também por conta das infecções recorrentes que eu estava tendo. E eu estava tendo febre, bastante febre durante a noite. Eu estava tendo infecção urinária, infecção intestinal, várias infecções recorrentes que eu estava tendo. Então, era mais prejuízo, mais danos do que benefícios. Então, a médica, a reumato, junto com a neuro, decidiram suspender a ciclofosfamida. Hoje eu faço uso de um imunobiológico, né, que é parecido com o imunossupressor, só que é um remédio mais novo, com a tecnologia mais avançada, né, que é utilizado em diversas doenças autoimunes, como doença de Crohn, como artrite reumatoide, né, diversas doenças autoimunes, e eles têm sucesso, né? Então eu comecei a fazer esse tratamento recente, até hoje eu fiz 2 sessões, porque começa com você toma a primeira, depois repete com 15 dias. Depois de 15 dias, você toma a terceira com um mês. E depois de um mês, você vai tomando de 2 em 2 meses. Para as que são chamadas doses de manutenção. E permaneço utilizando o corticoide desde quando eu comecei lá, quando foi diagnosticado, né? Porque a doença foi diagnosticada com a equipe de reumatologia e com a equipe de neurologia, lá aqui no Hospital Universitário de Sergipe. Então, foi diagnosticado, desde lá eu não parei de usar o corticoide, porque a gente sabe dos danos que o corticoide traz, né? Porque por conta do corticoide mesmo, hoje eu tenho perda de massa muscular. Nas fotos você não percebe, nos vídeos vocês não percebem muita coisa, né? Nas fotos, nos vídeos, mas eu tenho uma perna mais fina do que a outra por conta dessa perda de massa muscular que ocorreu por conta do uso crônico do corticoide, né? Eu tenho danos psiquiátricos que foi desenvolvidos também, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Já tive que tratar também esquizofrenia porque estava tendo alucinações, e isso tudo causado pelo corticoide. Então, hoje em dia eu faço uso de remédios psiquiátricos para controle disso e para controle também das dores, né? Porque os remédios psiquiátricos me ajudam no controle das dores, né? Acabei também desenvolvendo uma asma. Hoje em dia eu tenho asma. Hoje em dia eu tenho vários problemas respiratórios, né? Também por conta disso, da doença, né? Por conta da doença que atingiu. Tem também a questão da tuberculose, que hoje eu faço também tratamento por conta de uma tuberculose latente, né? Que o infliximab corre o risco de, tomando essa medicação, eu desenvolva a tuberculose que está adormecida. Então eu faço um tratamento como profilaxia, né? Como prevenção para não desenvolver a doença. Para poder também tomar o infliximab, né? Porque sem fazer esse tratamento eu não posso tomar o infliximab por conta do vírus que está no meu corpo, mesmo adormecido ele está no meu corpo. Então eu preciso tratá-lo para não desenvolver. E faço também, aí eu faço tratamento, só para me organizar nas ideias. Faço tratamento com corticoide, né, que também tem seus efeitos colaterais, né, afeta rim, fígado, enfim, mas os benefícios dele também ele tem muitos danos, mas também tem muitos benefícios, né? Por conta dele, eu não perdi a visão, né, nas vezes que inflamou, só perdi a do olho esquerdo, né, mas não deixou com que eu perdesse a do olho direito, né, por conta dele, ele faz com que desinflame as articulações, que eu sofro muito com dores nas articulações.
Eu sofro muito também na questão das dores articulares, das dores de cabeça, né, das inflamações que surgem na pele também, surgem, às vezes abrem úlceras na pele, feridinhas na pele, então o corticóide ajuda a desinflamar, ajuda a tratar isso também. Às vezes eu uso corticóide até em pomada para usar de forma tópica, né, na pele, para não deixar com que essa úlcera se expande, né? E foi graças às úlceras que eu consegui fechar o diagnóstico de neuro-BC, que a equipe lá conseguiu fechar o diagnóstico de BC, porque eu tinha todos os outros sintomas, mas as úlceras foi com que fizeram que eles desconfiassem, que foi as úlceras orais e genitais, porque é uma doença de difícil diagnóstico, porque não tem também um exame específico para ela, né? Ela é fechada de acordo com os sintomas e de forma clínica, né? O diagnóstico dela é feito de forma clínica. Então, como é uma doença nova, o médico acredito que muitas das vezes não vai parar para pensar assim, é neuro-BC, mas graças às úlceras, né, que apareceram na época, que foram as úlceras orais e genitais, eu tive os dois tipos de úlceras. A médica desconfiou que fosse neuro-BC. Então chamou a equipe de reumatologia e eles fecharam o diagnóstico de neuro-BC. Aí hoje em dia eu faço acompanhamento com a equipe de reumatologia lá no Hospital Universitário daqui de Sergipe, faço acompanhamento com a equipe de neurologia, faço acompanhamento com psiquiatra, faço acompanhamento com psicólogo, dermatologista, preciso sempre estar fazendo acompanhamento com nutricionista, né, por conta da doença, que também às vezes dá déficit de vitamina. E eu fiz, como você sabe, eu também fiz bariátrica, então tenho dois motivos para acompanhar com a nutricionista e com o psicólogo também. Preciso estar fazendo acompanhamento. Preciso fazer acompanhamento com o fisioterapeuta. Não faço fisioterapia ainda, porque aqui na minha cidade ainda não tem ainda o recurso, né, para fazer a fisioterapia, então eu tenho que me deslocar para a capital para fazer isso e no momento para mim isso ainda não é acessível, esse deslocamento para estar fazendo fisioterapia constante. Mas eu preciso de fisioterapia por conta da perda de massa muscular, porque eu tenho nas pernas, eu tenho perda de massa muscular nos braços, eu tenho perda de massa muscular em tudo que tenha músculo, eu tenho perda de massa muscular. Então preciso dessa fisioterapia. Aí o que eu faço para poder amenizar os danos? Né, eu tento fazer uma caminhada, tento fazer exercício em casa, porque também não posso frequentar a academia, fazer exercícios muito pesados. Ainda não fui liberada pela equipe de reumatologia para fazer academia, para fazer exercícios mais pesados, assim, para criar músculo, não posso. Sempre tento tomar suplementos com bastante proteína que ajudam na construção de massa muscular, né? Sempre tento fazer alguma atividade no meu quarto, em casa, seja onde for, para amenizar esses sintomas, porque isso também ocasiona dor, né? Ocasiona quedas. Eu já tive um período que eu passei semanas caindo com frequência. Quando vi, eu estava no chão por conta da fraqueza muscular. Eu já passei também uma época de ter apagões na visão, porque a doença estava como se fosse mastigando o meu nervo óptico. E aí foi quando eu tive que entrar agora, foi recente esses apagões na visão. E eu tive que entrar com o infliximab, né? Eu agora tô tendo também esquecimentos que são tipo amnésias, né? E do nada eu não me lembro, né? Não me lembro do que ocorreu, mas então eu vivo nessa luta constante, né? Entre tentar ter uma qualidade de vida, mesmo em meio à doença, tentar ter uma qualidade de vida
uma boa qualidade de vida, né? E tentar achar um tratamento que me ajude a com que a doença entre em remissão. Que essa é a proposta dos médicos, né? Fazer com que a doença entre em remissão. Como a doença nova, eles ainda estão tentando achar um tratamento que faça com que isso aconteça. Medicamentos, né, tratamentos com que façam com que isso aconteça, com que a doença entre em remissão, para que eu consiga voltar à minha vida normal, porque eu ainda não consegui isso, né, retornar à minha vida normal. Ainda não consegui por conta da doença, porque eu sempre estou em médicos, fazendo exame, fazendo tratamento, tomando medicamentos que têm seus efeitos colaterais. Tem dias que eu não aguento me levantar da cama, tem dias que eu não estou disposta, tem dias que eu estou irritada, tem dias que eu estou deprimida, tem dias que eu estou com raiva, tem dias que simplesmente eu não quero acordar. Tem então diversos dias por conta de tudo isso, mexe muito também com o meu emocional. Então eu vivo nessa luta de tentar controlar o meu emocional mesmo em meio a tudo isso, né? De tentar administrar bem essa questão do tratamento, né? De ver muitas das vezes sentir dor, sentir medo, sentir angústia, porque tudo para mim às vezes é novo, então de certa forma isso gera um medo em mim, né, de tentar administrar essas coisas. Então essa é minha luta diária, né, que muitas das vezes vocês não veem nos stories, mas que eu vivo dentro da minha casa com minha família, né, eles que estão mais pertinhos de mim sempre presenciam isso, né, essa é minha luta, de tentar conseguir administrar, lutar contra isso, né, lutar contra os meus medos, contra as minhas inseguranças, para que um dia eu também consiga, né, ter com fé em Deus, achar o tratamento que funcione, né, achar o tratamento com que faça que a doença entre em remissão e saia de atividade, porque até agora, né, os outros tratamentos que eu fiz não tiveram sucesso, né, então a minha esperança é que esse novo tratamento tenha sucesso e faça com que a doença entre em remissão. A minha esperança é essa, né? E que Deus, né, aquele que pode todas as coisas, né? A gente sempre tem que manter a fé acesa, né? Que Deus é aquele que pode todas as coisas, por mais que os médicos digam que a doença não tem cura, né? Eu creio que no momento certo ele vai ou me curar, ou se não for da vontade dele também, que eu fique curada, ele vai me ajudar a conviver com a doença e ter minha vida normal de volta, né? A vida normal que eu falo é conseguir trabalhar, conseguir estudar, conseguir fazer coisas que eu fazia antes, conseguir ir para uma academia, conseguir ter a vida realmente de uma pessoa totalmente saudável, né, naquilo que for possível dentro dos meus limites, que eu sei que eu nunca mais serei a mesma, mas dentro dos meus limites, né, a gente tenta ser o mais normal possível, a gente tenta ter a melhor qualidade de vida, né, então eu queria passar isso um pouquinho para vocês hoje, né, e o vídeo sobre a bariátrica eu também vou fazer depois. Aí, mas como a enquete que ganhou foi da NeuroBC, eu preferi fazer primeiro e postar ele primeiro. E o da bariátrica eu posto ou próxima semana, ou talvez no final de semana. Um grande beijão a todos. E se você gostou do vídeo, tem alguém também passando por situações parecidas de doenças autoimunes, de doenças crônicas, que estejam fazendo tratamentos, né, complicados também, compartilhe, curta também, salve, comente também, que isso ajude com que chegue até outras pessoas também, que passam pela mesma situação que a minha, que sofrem também do mesmo problema que eu,
né? Que tudo é temporário. Eu acredito muito que tudo na nossa vida é uma fase, né? E eu creio também que essa fase um dia vai passar, né? Assim como tudo passa, né, na nossa vida, todas as fases passam, né? Essa fase vai passar com fé em Deus, né? E tudo passa, né? Graças a Deus. Então a gente sempre tem que manter a nossa esperança acesa, por mais que seja difícil, em meio às dificuldades, em meio às situações, né? Muitas das vezes é difícil e eu sei o quanto é difícil manter a esperança, né, acesa, principalmente quando a gente não vê resultado, quando a gente está sentindo dor, quando a gente está passando pelos momentos de angústia, mas é o que nos fortalece são as palavras amigas, o que nos fortalece são as pessoas que nos apoiam, que estão ao nosso lado, e o principal, que é aquele que tem todo o poder, né, de nos dar a força, que é Deus, né? Então eu creio, né, que Deus abençoe a todos, né? Se você gostou, como eu já havia dito, curta, compartilhe, né? Comente, salve, isso ajuda muito no engajamento e ajuda que chegue também a outras pessoas que estejam precisando. Um beijão e até a próxima!